Estamos de volta no programa Diário Mais, ao vivo para você que está em casa, agora 5h46. O assunto agora é esporte, né? Vamos levantar da cadeira e mexer o bumbum todo dia. Tem que ser assim todo dia. Tô brincando, mas pelo menos 2 vezes por semana, né? Eu acho que é muito bacana você fazer algum tipo de exercício físico aí, não só para o teu condicionamento físico, ou por estética, mas para a tua saúde de uma forma geral, né? Aí a gente está falando de circulação, de pressão sanguínea, uma série de fatores aí que funcionam muito bem quando você faz uma atividade física, né? Bom, e tem uma atividade física aí, chamada MMT, né? Vamos tirar um monte de dúvida aqui com um coach de MMT, Anderson Spinacer. Isso. Acertei. Prazer receber você aqui. Obrigado, boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho, primeiro de tudo, o que é MMT, né? Porque aqui para mim tá Mix Modality Training. Exatamente, Nina. A sigla já vem do nome, né? MMT seria Mix Modality Training, nada mais do que uma mistura de modalidades diferentes. É um esporte, inclusive, na qual mistura diversas modalidades e planejamentos de atividade física diferente. Na verdade, o objetivo principal dele é fazer com que você tenha um condicionamento físico melhor, que é o que todo mundo busca, mas de uma forma geral. Você não vai ser só bom em uma coisa. Você vai ser bom em diversas coisas diferentes, que a intenção é misturar vários esportes. Esse é um nome novo, MMT, porém essa já é uma atividade muito antiga, já veio desde o pentáculo da Grécia Antiga, quer dizer, isso não é uma coisa nova. Na verdade, a denominação, o nome, é algo mais novo. Não sei por que demorou tanto para chegar aqui no Brasil, mas eu acho até de acordo com algumas pesquisas que foram descobertas e tudo mais, foi cada vez mais procurando a necessidade não só de você fazer uma caminhada ou uma atividade, mas também de você fazer força e de você fazer diversos outros estímulos físicos. Então, com isso, o MMT começou a ter um crescimento maior. Em 1989, mais precisamente, existia um show lá nos Estados Unidos que se chamava American Gladiators, que era um show de TV, na qual buscava pegar os competidores e ver qual seria o mais condicionado em diversas modalidades diferentes. Depois de um tempo, agora nos anos 2000, veio que é a grande sensação do mundo aí, em geral, é o CrossFit Games. Que aí, devido ao grande sucesso dele, a própria modalidade começou a ter um nome. Porém, não se pode hoje em dia se chamar o CrossFit de um esporte, porque ele é uma marca, não é um nome de uso comum para todos. E aí o MMT, que seria a modalidade. Hoje seria a mesma coisa de você, um rapaz que pratica MMA, falar que ele faz o UFC, que é a marca mais conhecida do mundo, e a mesma coisa o CrossFit, o MMT é nada mais do que a modalidade na sua forma crua. Ai, gente, é muita sigla. Olha, ficou assim, a princípio MMT, quando eu vi essa sigla, eu achei que fosse uma modalidade de luta, né, aquela coisa mais parecida com jiu-jitsu, alguma coisa assim. Mas não, são atividades que misturam aí várias coisas legais. Exatamente. E aí mistura o que especificamente? Então, numa aula ela é composta de 4 partes. Você vai primeiro fazer um aquecimento, que a gente chama de warm-up, uma parte de técnica, na qual você vai aprender alguns exercícios específicos, e a gente aproveita esse momento para você trabalhar um pouco de força e potência, e é mais força mesmo. E a parte de mobilidade, que a gente chama de metabolic condition, que é o condicionamento metabólico, onde você vai trabalhar a parte metabólica e aeróbica. Em relação aos exercícios, os básicos são os exercícios do levantamento de peso. A gente usa muito os exercícios calistênicos, que são os exercícios feitos com barras, peso do corpo, e principalmente os exercícios conhecidos pelos militares, que são os exercícios de corda naval e os demais. Mas a intenção é misturar isso tudo. Por um exemplo, numa aula você pode fazer uma corrida com exercício de peso e juntamente com outro exercício, sei lá, uma subida de corda, algo do tipo. Então, a intenção é você estar meio condicionado para fazer qualquer tipo de atividade de uma só vez. Então, é assim, gente, na primeira aula você morre, depois ele te ressuscita. Estou brincando. Então, lá no Estúdio Fit, a gente tenta trabalhar de uma forma um pouco diferente da marca do CrossFit, exatamente em relação a isso, que a gente divide mais essas intensidades do treino para você ter uma evolução maior, exatamente para atender a todo mundo. É uma atividade hoje que é liberada para todos os públicos de qualquer idade, desde as pessoas mais idosas aos mais jovens. Jura? Não tem contraindicação, exatamente isso que é a grande vantagem dela. E a gente pode adaptar a realidade de qualquer uma. Mas pessoas que têm algumas restrições, também a gente consegue adaptar os treinos de acordo com a realidade de cada um. Então, as pessoas já têm um pouco do medo
principalmente relacionada ao CrossFit Games, que são atletas preparados para aquilo. Você não vai chegar de cara no box ou numa academia que você vai treinar e vai já fazer exercícios de uma forma muito intensa. Agora, deixa eu te perguntar, aproveitando que a gente está nesse assunto, hoje aconteceu um episódio comigo que eu fiquei perdida, me chamaram para assistir uma aula de funcional, fazer uma aula funcional, aí eu falei, não, minha amiga postou umas fotos, eu fiquei apavorada, aí quando eu falei como é que era o exercício, não, mas isso é CrossFit. Aí, ai gente, eu não sei mais o que é o quê. Qual é a diferença básica? Vamos lá, CrossFit, o treinamento funcional e agora o MMT. Então, na verdade, a diferença básica deles, assim, entre o CrossFit e o MMT, na verdade, não existe. Porque é a mesma coisa, aquilo meio que eu estava comentando. Não tem como você fazer o UFC, sendo que você treina MMA. Na verdade, o MMT pode ser... Existem várias variações. Tem o CrossFit, que é uma marca. Existe o Cross-Train, que seria mais ou menos exercícios parecidos. E agora eles estão adaptando alguns tipos de treino, tipo Tabata e tudo mais. Mas tendo algumas peculiaridades, todos viram um MMT. Já o funcional, ele vai de uma linha de circuito, na qual você faz mais exercícios de deslocamento, velocidade, e usa praticamente o peso do corpo somente. Algumas vezes você faz um ou outro exercício com outros implementos com carga. Porém, o que difere principalmente do MMT e o CrossFit é o uso desses exercícios militares vinculados, conciliados com exercícios de peso, do levantamento de peso olímpico. Olha, gente, eu estou assim, em estado de choque. Não, assusta, mas não é nada de também militar. demais. Exatamente, quando entra o papo militar, mas esse é um implemento a mais exatamente para as aulas ficarem mais dinâmicas, ficar um negócio mais... Para sair daquela mesmice, Exatamente. né? Ah, vou para academia malhar, é aquela coisa Tem de uma sempre. vantagem que até o que está bem famoso na internet, que você vê sempre, que são os odds, que são os treinos. Eles são treinos montados para que sempre seja diferente. Todo dia que você vai lá tem que ser um desafio novo. Essa é a intenção dessa parte do treino. Então, é bem interessante que dificilmente você vai enjoar daquilo. Está sempre mudando, sempre né? Sempre mudando, todos os dias, exatamente. E aí, quando a gente fala, né, vou fazer uma aula de MMT, ou enfim, indica para alguém fazer a aula de MMT, existe alguma indicação específica? Alguém assim, tem problema na coluna, ou tem um problema cardiovascular? Para quem está indicado? Isso é importantíssimo você ressaltar isso, Nina, porque o que acontece? Hoje em dia, principalmente com a internet, tem saído muitas pessoas que muitas vezes não são qualificadas só por serem pessoas bonitas, malhadas, exatamente, e vão dando dicas e falando sobre diversos, tanto na parte alimentar como de atividade física, principalmente agora com MMT, com CrossFit, vários treinos, assim, às vezes até bizarros. E, na verdade, existe uma preocupação muito grande, porque existe uma necessidade de ser um profissional especializado, ele tem que ser formado em educação física. Eu, por exemplo, sou especialista em fisiologia e fiz os cursos específicos do MMT e também de levantamento de peso para eu estar atuando nessa área. E, inclusive, o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam pecando e errando de forma assim... porque não adianta você só ver um exercício, principalmente esses que requer muita coordenação motora, você tem a necessidade de ter alguém instruído para estar te orientando. Porque às vezes você olha, mas o seu corpo não vai responder da forma como você está vendo. Existem alguns requisitos de uma consciência corporal para você estar realizando aquilo. Porque um movimento errado... E junto com isso, o profissional, por exemplo, lá no estúdio, é o normal também quando você ingressa na atividade, você responder alguns questionários em relação à anamnese, que a gente chama, para você estar avaliando qual o seu perfil, se você pode ou não fazer alguns exercícios, qual vai ser o nível de intensidade que você vai ingressar na atividade, e isso é totalmente necessário, não tem como... Então existe essa adaptação de, fulano não pode fazer esse tipo de exercício, Exatamente. Ele vai fazer um outro, né, para contemplar aquela parte do corpo que ele precisa. Lá mesmo nós temos alguns atletas, né, futuros atletas ou praticantes que têm algumas restrições relacionadas a joelho, coluna, problemas de hérnia e tudo mais. A gente adapta o treino, pode ser que um dia do treino tenha um exercício de salto ou algo do tipo, a gente substitui por um outro, ou assim como quem tem algum problema de joelho não vai fazer um agachamento completo, a gente vai reduzir essa amplitude. E assim por diante, exatamente para ficar algo seguro e que todos possam fazer. Tá, eu vou pedir para o Ricardo colocar umas fotos que a gente tem lá do Estúdio Fit, né, essas fotos, com, tá aí, MMT. Essa é a marca, né, a sigla do MMT aí. E é o espaço que a gente tem lá, está vendo como é um espaço
disciplinar, assim, você vai fazer exercícios com corda, caixa, barra, peso livre. A intenção é variar o máximo possível de estímulos também. Justamente para não enjoar, né? E também para você não ficar só especialista em uma coisa. É algo que você vai trabalhar. E o detalhe importantíssimo, que os treinos a gente faz com a intenção, que é o mesmo protocolo aí, ou mesmo a intenção dos treinamentos de alta intensidade. Então, todos os treinos você vai fazer de uma forma curta, porém numa intensidade maior. Isso é bom que até para o pessoal que não tem mais muito tempo para estar ficando treinando durante várias horas do dia ou vários momentos, já faz tudo de uma vez só, a parte aeróbica, com força, tudo. Bacana. Uma proposta bem interessante. É bem completo, né? Bem completo. Ali tem uma turma. Isso a gente faz todos aos sábados, aulões abertos ao público. Quem quiser ir para conhecer, experimentar. Né? A gente pede para quem já treina convidar pessoas, e pessoas de fora também podem ir. Normalmente a gente oferece um café da manhã, alguma coisa. E são aulas até interessantes, porque o que acontece? Nas competições oficiais, o intuito é descobrir o atleta mais bem condicionado nos campeonatos oficiais de MMT, ou a equipe. Aí, normalmente, esses finais de semana, a gente faz os treinos de equipe, que aí fica interessante. Muito legal. Olha só, essa foto me chamou a atenção. O seguinte, tem ali... É o pé de chumbo? É o pé de chumbo. É o pé de chumbo, ele faz a preparação para as lutas deles lá com a gente. Ó, fortão, tá vendo? Peso pesado. Mas tem ali umas meninas, tá vendo? É bem misturado, normais, né? Não tem um rapaz ali que não tá sarado, ele tá normal. Ali embaixo, ali é você, né? Com a camiseta do lado do rapaz de óculos. É um óculos isso? Gente, isso, eu não tô é um óculos, aqui. é um óculos. Eu tô precisando de óculos aqui. Não, exatamente. São pessoas de vários níveis de condicionamento diferente, e isso não difere. Inclusive, um desses aulões aí, o Pé de Chumbo também participou, e a equipe dele não foi campeã. Quer dizer, não basta só ter um super atleta do lado, tem que ter no caso desse dia, era um trabalho em equipe, um tinha que ajudar o outro, é bem interessante, as atividades são bem bacana, bem né? complexas. Porque a gente olha logo pro Fortão e fala assim, não, esse cara vai ganhar, não vou nem tentar, né? E foi até, na equipe tinha duas meninas bem magras, tipo, meio que ninguém dava nada por elas, e elas ganharam. Muito legal, eu vi uma foto também, acho que foi no Face, foi da minha prima, Nathalie, né, pegando peso, acho que você estava do lado dela, assim, eu falei, gente, não acredito que ela está pegando peso, bem bacana. É legal, porque o que acontece? A proposta é interessante exatamente por isso, que tem uma parte, um momento do treino que a gente também tenta trabalhar força, que é essa parte da técnica. Por exemplo, o dia que tem um agachamento, você vai aprender a forma correta de se agachar, e você estando agachando legal, a gente começa a treinar um pouco de força de agachamento. Nesse dia, inclusive, da foto era isso, ela estava carregando mais peso porque ela estava fazendo um treino de força de agachamento. Empinar bumbum. Exatamente. Empinar bumbum, essa é boa. Essa vale a pena fazer, hein, meninas, né? Agachar, vale, pegar um peso para bumbum na nuca, ó, bumbum na nuca sempre, né? Gente, nosso tempo tá acabando, que coisa chata, meu Deus. Mas olha só, Anderson, eu queria que você fizesse um convite, então, pro pessoal de casa, que vale a pena, eu acho, conhecer uma modalidade nova, né? Fazer uma aula, experimentar. Então, eu queria convidar todos aí que estão assistindo a gente para ir lá no Estúdio Fit, fica ali na praça do Ginda Bloch, ali na rua Nilo Peçanha, frente à faculdade, à Universidade de Feso. Todos de qualquer idade, independente de você ter ou não uma restrição, vai lá, passa lá para fazer uma aula, conhecer o nosso trabalho. É algo diferente, inovador, acho que tem tudo para fazer sucesso. No mundo afora já está fazendo muito sucesso, porque falta só aqui também. Gente, coloca o telefone na tela pra gente, por favor. Tem um telefone para você dar uma ligadinha lá e, de repente, combinar um horário, bater um papo. Tá aí o telefone, o 975257246. O espaço fica aberto de 6 da manhã até as 10 da noite. 6 da manhã, não 6 da manhã, não tem desculpa para não treinar. Até as 22. Olha, um horário bom. Um horário bom. Inclusive, você também está convidado para ir lá fazer um treino. Eu estava fazendo lá, era Pilates, né, com a Nathalie, mas ela acabou comigo, eu fiquei com medo. Mentira, prima, te amo. Beijo para você, tá? Mas é bacana, eu vou fazer para experimentar, fiquei curiosa aí. E aquele negócio, né, bumbum na nuca sempre, gente. Adorei essa história aí de agachamento, né? Vamos ficar com o bumbum lá em cima. Anderson, queria muito te agradecer. Eu que agradeço. Já fica o convite para você voltar mais vezes para a gente falar dessa questão da atividade física, que eu acho super importante para a saúde. E até porque, exatamente, com esse boom de informação na internet, está aparecendo muitos erros, muitas coisas grotescas aí, que existe uma necessidade de você estar, às vezes, chamando a atenção. Às vezes, um próprio agachamento não é uma coisa tão simples como parece. Se você até a infância não aprendeu,
provavelmente depois de adulto você vai precisar de alguns ajustes. Ó, então tá aí o alerta de um professor formado aí sobre essas questões todas de internet. A gente pode até abrir uma pauta para falar disso e mostrar também alguns exercícios errados que a gente vê na internet com o auxílio aqui do professor, né? Coach em MMT, para a gente estar alertando mesmo, né, gente? Presta atenção no que você está vendo que não é legal, né? Enfim, obrigada. Obrigado você. Até a próxima. Tá joia. Vou para o pequeno e breve intervalo comercial e eu volto já já. O assunto vai esquentar, gente. A gente começou a falar de corpo aqui, o assunto vai esquentar, hein? Vai beber uma água geladinha e volta aqui comigo. Não sai daí, não troca de canal.